Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso quadro Mês da Arte. E na aula de hoje nós vamos aprender o conjunto Bela. Aliás, esse nome foi vocês mesmos que escolheram lá no meu Instagram. Pra quem não me segue, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E o nosso conjuntinho vai ser direcionado para o Réveillon, por isso que ele é todo branco. Ele é super fácil de fazer, além de ficar super bem no corpo, porque a gente coloca elástico, a gente coloca forro, então vai ficar bem legal. E como são duas peças, né, a gente vai dividir em duas partes. A primeira, que vai ser hoje, a gente vai aprender o cropped, e a segunda já vai sair amanhã, que vai ser a saia, tá? A parte de baixo. Porque senão a aula ia ficar muito grande, ia ficar com mais de 2 horas de vídeo, então é muita coisa, então eu preferi fazer dividir, tá? Pra ficar bem legal. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, fiquem aí com a aula e até a próxima! Vamos então para os materiais. Para essa peça eu utilizei 2 novelos da linha Fiore na cor branca. Ela tem 500 metros, tá? E a textura dela é 295. Então, caso vocês não encontrem essa linha aí na cidade de vocês podem estar procurando, né, com uma textura parecida. A gente vai precisar também de uma tesoura, de uma fita métrica e de uma agulha número 3 milímetros. Eu utilizei o tecido elanca para fazer o forro. Na verdade, eu não fiz o forro, eu fiz um top e coloquei por baixo, tá? Então, eu não costurei o forro na peça. Eu fiz um topzinho branco e coloquei por baixo, tá? Então é isso, vamos começar a aula? Primeira coisa que a gente vai fazer antes de iniciar a peça é o elástico, porque a gente vai utilizar ele logo na primeira carreira. Então já deixa ele cortado, costurado certinho para poder começar então a peça, tá? No meu caso, como eu tô fazendo tamanho P, a gente vai começar essa peça utilizando a medida acima da cintura. Como esse é um conjuntinho, né? E a saia, ele fica a saia de cintura alta e o cropped ele vai ficar um pouco acima da cintura, tá? Então você vai pegar aí a medida bem um pouquinho acima da cintura, uns 5, 6 centímetros acima, tá? Porque pra dar, né, um espacinho para ficar a saia, senão vai ficar tudo junto, eu acho que não vai ficar legal. Então, você vai pegar aí a medida acima da cintura. No meu caso, eu precisava de 68 centímetros pro tamanho P. Então, a gente vai fazer as correntinhas com essa medida. O elástico, ele é um pouco menos. Eu fiz 63 centímetros, tá? Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês os centímetros outros tamanhos do elástico. Na verdade é só uma base, né? Não está certinho, assim, exato. Então, eu recomendo vocês pegarem a fita métrica e medirem, tá? Mas eu vou deixar aqui só para vocês terem uma base. Então, aqui é a medida do elástico, tá? Lembrando que quando você for cortar o elástico, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu comprei 2 metros de elástico. Então, ele vem assim, ó. Você vai ter que cortar na medida que você quer e costurar para ele ficar assim circular. Então, o que você vai fazer? Eu precisava de 63 centímetros, eu cortei 1 centímetro a mais por causa dessa costura, tá? Essa costura, ela vai ter 1 centímetro aqui, ó, que vai pegar 1 centímetro, né? Então, se eu for cortar se eu preciso de 63 de elástico, eu vou cortar 64. Se você precisa de 66 de elástico, você vai cortar 67, tá? Corta 1 centímetro a mais para deixar para costura. Cortado o elástico, você vai lá, né? Une as duas pontas. Antes de unir, vê se tá retinho aqui, ó. Se ele não ficou torcido assim, tá? Então, você vai unir ele estando retinho, ó. E aí você faz a costurinha. A costurinha eu utilizei aqui uma agulha de costura e um fio branco, uma linha branca, linha de costura também. E só fiz alguns nozinhos. Não ficou assim perfeito, né? Vocês podem ver, ó. Eu não sei, não sou muito de costurar. Só peguei realmente a agulha e fui fazendo alguns nós e cortei meu fio, tá? Então é bem simples, por isso eu não vou mostrar. Então,
Tendo aí o seu elástico pronto, com a medida certa, com uma costurinha certinho, quando você terminar de costurar, você faz assim, ó, e vê se ele tá certo, tá? Se ele não tá torcido. Porque já teve vezes de eu costurar ele torcido e não ter percebido. Só depois que eu percebi, aí deu muito trabalho pra consertar. Então agora a gente vai começar as correntes. As correntinhas, como eu falei, a gente vai fazer ela a mais do que o elástico. A gente vai fazer com a medida exata que vai ter aí a nossa cintura, né? Cintura não, acima da cintura, como eu já expliquei. No meu caso, eu precisava de 68 centímetros de correntes. Vou deixar aqui os centímetros para os outros tamanhos. Então aqui eu já tenho minhas correntinhas prontas. Você vai fazer de 15 em 15 correntes, tá? Essa peça é múltipla de 15. Então vai fazendo de 15 em 15 até chegar aí a medida que você precisa. No meu caso eu fiz, né, 68 centímetros, deu 175 correntes. Mas, como eu sempre falo, a quantidade de correntes não importa. O que importa são os centímetros, tá? Então, você vai fazer conforme os centímetros da cintura. Então, feito todas as correntes, nós vamos virar ela pra frente e descer com ela virada pra frente pra não pegar torcido, tá? Chegando lá na primeira correntinha, introduz a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficando com ela circular. Essa primeira carreira nós já vamos introduzir o elástico, tá? Então a gente vai fazer já introduzindo. Então vamos fazer aqui 3 correntes. E nessa carreira é basicamente fazer um ponto alto para cada ponto de base. Só que aí com o elástico, tá? Então como que nós vamos fazer? Coloca assim, ó, o elástico junto com a carreira. Então, você vai pegar, né? Vamos na próxima correntinha, introduz a agulha e já vem por trás pegando o elástico. Pega a laçada lá por trás, ó, o elástico ele vai ficar no meio e faz o ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Então, eu introduzo e já pego o elástico junto. Faço um ponto alto. Próxima corrente, um ponto alto, pegando o elástico junto. E ó, o ponto alto ele vai ficar um pouco maior, né? Porque a gente vai ter o elástico dentro, ó. Ele vai ficar dentro, olha que legal, da carreira. Tá? Então você vai fazendo assim. Vai fazendo um ponto alto para cada corrente de base, sempre pegando o elástico junto. Ele vai querer entortar na hora que você fazer o ponto alto. Então, sempre quando você fazer um ponto, você arruma para que ele fique reto, tá? Então, sempre quando eu fazer um ponto, vê se tá certinho. Senão vai chegar lá no meio da carreira, se tiver torto, vai ser complicado arrumar depois, tá? Então, sempre quando fizer um ponto alto, já arruma aqui. Não deixa ele assim, ó, torcido. Deixa ele reto, tá? Então, vou fazer essa carreira. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, toda a carreira. Ele vai ficar assim, ó. Alguns pontos ele vai ficar bem junto por causa do elástico, tá? Quando a gente vestir, ele vai esticar. Aí ele fica certinho. Eu terminei ali com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora a gente vai começar a próxima carreira. Para a próxima carreira, eu vou subir 3 correntes. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer no total de 14 pontos altos, contando com as correntes. Então, aqui já tenho 4, vou fazer mais 10.
Fiz então os 14 pontos, agora a gente faz uma corrente, pula um ponto de base e a partir do próximo começa novamente os 14 pontos. Então é só fazer um ponto alto para cada ponto de base até inteirar os 14. E a gente vai fazendo assim até o final. Sempre quando der 14 pontos, a gente vai fazer isso aqui, ó. Deu os 14 pontos, faz uma corrente, pula um de base e inicia os 14 de novo, tá? Então, vamos fazer assim até o final. Terminei aqui a carreira. Aqui no final, faltou 2 pontos. Faltou alguns pontos, na verdade. Lembra que eu tinha falado que eu iniciei com 175? Na verdade, eu precisava de 180. Provavelmente vou corrigir isso na edição, então vocês já devem ter visto lá que eu escrevi na tela 180, né? Porque eu falei errado, eu falei 175, mas na verdade é 180. Então, o que acontece? Aqui no final não deu pra mim fazer os 14 pontos, eu fiz só 12, faltou 2. Então, eu vou corrigir isso na próxima carreira, não vou desmanchar tudo, tá? Se seu aconteceu isso também, não precisa desmanchar, você corrige na próxima carreira, tá? Então, eu fiz aqui, né, os 12 pontos, sobrou um, fiz uma corrente e terminei com um ponto baixíssimo. Ele vai ficar assim mesmo, ó, frangidinho, normal, porque quando a gente vestir no corpo, ele vai esticar, né? E aí, ele fica certo, tá? Então, assim, ele vai ficar enrugadinho, é normal, tá bom? Não se preocupe. Para a próxima carreira, a gente vai sempre pular o primeiro e o último ponto. Então, nós vamos no ponto seguinte e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes. Próximo ponto, faz um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo. Como eu falei, né, o último a gente não faz, o primeiro nem o último. Então, chegando aqui, ó, fiz aqui então até o penúltimo ponto. O último, como eu falei, a gente não faz, tá? Aqui dentro desse espaço de corrente, a gente vai fazer um ponto diferente. Eu vou colocar um ponto alto aqui dentro desse espaço. E agora eu vou fazer um meio ponto sobre ele. Então, eu pego uma laçada, venho aqui, ó, por trás desse ponto alto, pego uma laçada e puxo, tá? É como se estivesse fazendo um meio ponto alto aqui sob esse ponto. Pega uma laçada e elimina as 3. Vou fazer novamente, tá? Ó, então, tenho aqui o ponto alto, eu pego uma laçada, venho por trás desse ponto, pego uma laçada, puxa, e agora elimina as 3 de uma vez. Ficando assim. Esse ponto aqui eu não sei qual o nome dele, na verdade eu nem sei se ele tem um nome. Eu vi esse ponto em uma manta que eu fiz faz muito tempo que eu fiz essa manta, e eu não lembro qual. Foi numa videoaula aqui no YouTube que eu fiz. Por uma videoaula, né? E eu não lembro quem que fez, não lembro o nome. Então, por isso que eu não sei o nome desse ponto. Se vocês souberem, deixem aí no comentário pra mim saber. Mas, como eu não sei o nome, sempre quando eu for fazer esse ponto, eu vou chamar ele de bloco, tá? Já que eu não sei. Então, sempre quando eu falar um bloco, é esse ponto aqui, ponto alto e meio ponto, tá? Então, eu vou chamar ele de bloco nessa aula, já que eu ainda não sei o nome. Feito, então, o bloquinho dentro do espaço, a gente vai fazer agora os outros pontos altos. Sempre a gente pula o primeiro e o último. Então, vamos pular o primeiro ponto e a partir do segundo, vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no penúltimo de novo. Fiz aqui, então, ó, até o penúltimo ponto. O último, como eu falei, a gente não faz. Então, sempre quando for aqui os pontos altos, sempre a gente pula o primeiro e o último, tá? Dentro aqui desse espaço, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Aquele bloco lá, que na verdade é o ponto que eu não sei o nome. Então, vamos colocar o bloquinho aqui. Dentro desse espaço, faz um ponto alto e o meio ponto. Pega uma laçada, vem aqui por trás e faz o meio ponto, tá? E vamos seguir assim. Próximo ponto são os pontos altos. Pula o primeiro e o último,
e continua assim por toda a carreira, tá? Vou fazer então até o final e já volto. Cheguei aqui no final, e aqui no final o que eu fiz? Lembra que eu falei que os últimos, né, ele tava errado porque faltou algumas correntinhas. Então aqui nos últimos, em vez de eu diminuir, né, em vez de eu pular o primeiro e o último, eu não pulei, eu fiz eles completos. Eu fiz isso porque as minhas correntinhas tinham dado errado, né, no início. Se você fez lá no início de 15 em 15 certinho, provavelmente o seu vai dar certo. Então aí aqui no final você continua também pulando o primeiro e último. Eu tô falando isso porque no meu caso o meu deu errado, então eu tô arrumando sem ter que desmanchar tudo, tá? Então, feito aqui o finalzinho, a gente vai terminar com um bloquinho no último espaço, tá? Agora a gente vai continuar a próxima carreira. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo na terceira corrente. A gente vai no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo, porque esse primeiro ponto a gente não faz, primeiro nem o último. Vamos subir 3 correntes e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Dessa vez, nós vamos ficar com 10 pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho, ó. Tô chegando aqui no final. Cheguei aqui no penúltimo ponto, ó. O último a gente não faz, então, igual a carreira anterior. Aqui a gente vai fazer aquele bloquinho, né? Que é aquele ponto alto e o meio ponto. Só que aqui a gente vai aumentar. Na carreira anterior a gente fez um bloquinho. Nessa a gente vai fazer 2. Na próxima 3, próxima 4, próxima 5 e assim por diante. Sempre vai aumentar um bloquinho, tá? Então a gente vai colocar um bloquinho aqui antes, ó, desse, né? E um bloquinho depois, nesse espaço. Então a gente vai colocar agora um nesse espacinho aqui. Faz um ponto alto e um meio ponto aqui por trás desse ponto alto. Fizemos um bloquinho. Vamos aqui nesse próximo espaço, faz a mesma coisa, um ponto alto e o meio ponto aqui sob o ponto alto. Ficamos, então, com 2 bloquinhos. Agora, continua a sequência normalmente. Para os próximos 12 pontos, a gente pula o primeiro e a partir do segundo faz um ponto alto para cada ponto de base. O último não faz. Ó, fiz aqui até o penúltimo. Como eu falei, o último a gente não faz, né? Aí, chegando aqui, a gente tem aquele bloquinho de novo. A gente vai fazer um antes e um depois. Então, aqui no espacinho antes desse bloquinho, a gente faz um ponto alto, um meio ponto. No espacinho seguinte, um ponto alto, um meio ponto sob ele, ficando com 2 bloquinhos. E vamos continuar assim. Agora, para o próximo, pula o primeiro e o último ponto. E vai fazendo assim até o final. Chegando aqui no final, fiz também, né, os 2 bloquinhos e terminei com um ponto baixíssimo. E a gente vai continuar assim para todas as carreiras. Então, sempre quando for os pontos altos, a gente pula o primeiro e o último. Quando for esses bloquinhos, a gente aumenta. Então, por exemplo, na primeira carreira a gente fez, né, um bloquinho, depois a gente fez 2 e agora a gente vai fazer 3. Então, um aqui nesse espaço, um no meio e um no outro espaço. Então, eu vou mostrar aqui mais uma carreira, eu vou fazer mais uma carreira junto com vocês, tá? E depois o resto, aí eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Porque não precisa ficar repetindo muito, porque é só repetição, né? Só continuar com a sequência. Então, aqui a gente sempre pula o primeiro ponto, né? Então, eu vou pro próximo, faço um ponto baixíssimo, vou começar por aqui. Subo 3 correntes e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até eu chegar ali no penúltimo. Ó, cheguei aqui no penúltimo, então o último a gente não faz. Agora a gente vai fazer os bloquinhos. Então, na carreira anterior a gente tinha 2 bloquinhos, agora a gente vai fazer 3. Então, vamos fazer um aqui, ó, nesse espaço, nesse primeiro espacinho.
faz um ponto alto e um meio ponto aqui atrás. Próximo espaço é entre esses dois bloquinhos, ó, aqui no meio. Faz um ponto alto e um meio ponto. E o terceiro e último é nesse espaço seguinte aqui, ó, antes de começar os pontos altos. Faz um ponto alto e um meio ponto. Fizemos, então, 3 bloquinhos, tá vendo? Agora continua com os pontos altos. Primeiro ponto a gente sempre pula, então a partir do segundo, só fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no penúltimo. Cheguei aqui no penúltimo, o último a gente não faz. E agora repete os bloquinhos de novo. Então, vou fazer os 3 bloquinhos. Um aqui no espaço antes, ponto alto, um meio ponto. No espaço do meio, entre os 2 bloquinhos, um ponto alto, um meio ponto. E no espacinho seguinte, antes dos pontos altos, faz um ponto alto, um meio ponto. E agora continua os pontos altos. Pulo o primeiro e o último. E vamos continuar assim por toda a carreira. Então, para as próximas carreiras, aqui nos pontos altos, a gente sempre pula o primeiro e o último. E aqui nos bloquinhos, a gente sempre aumenta um. Então, por exemplo, na próxima carreira, a gente vai fazer 4. Um aqui nesse espaço, um aqui no segundo espaço, um aqui no terceiro espaço e um aqui, ó, no quarto espaço, antes dos pontos altos, tá? A gente vai fazer assim até aqui esses pontos altos sobrarem apenas 2, tá? Então, quando aqui sobrar apenas 2, a gente para. Então, eu vou fazer aqui e já volto, tá? Mas antes, eu vou mostrar aqui a minha amostra. Eu fiz uma amostra para quem acompanhou aí a minha criação dessa peça, o processo de criação dessa peça, que eu publiquei aqui no YouTube mesmo, na aba da comunidade. Eu compartilhei com vocês como que foi o processo de criação dessa peça. Então, para fazer, né, todo esse processo, eu tive que fazer uma amostrinha antes. Se você não viu, é só vir ali no YouTube, na aba comunidade, no meu canal, tá? Aí, eu vou pegar essa amostrinha só para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, na parte dos pontos altos, você pode ver que eu fui fazendo ele até aqui, ó, sobrar 2 pontos, tá vendo? E na mesma hora que esses pontos altos ele tá diminuindo, esses bloquinhos tá aumentando, tá? Então, a gente vai fazer os bloquinhos até a gente chegar numa carreira que ele vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, quando for a última carreira que vai ter os 2 pontos altos, nessa mesma carreira vão ter 6 bloquinhos, tá bom? Então, eu só mostrei só pra vocês saberem onde parar, tá? Aqui é a mesma coisa. A gente vai fazendo até chegar na carreira onde os pontos altos vai ter apenas 2 pontos altos, tá? Eu espero muito que não tenha ficado confuso, né? Se você teve alguma dúvida nessa parte, deixa nos comentários que eu sempre respondo, tá? Mas eu vou adiantar aqui, vou fazer minhas carreiras e já volto. Terminei aqui então as carreiras, olha só como eu fiquei. Na parte que tem os pontos altos, eu fiquei com 2 pontos. E na parte dos blocos, eu fiquei com 6 nessa última carreira. Gente, vocês não reparem nos meus dedos, que eu acabei de pintar o cabelo. E ele ficou laranja nas unhas, não sai. Então, não reparem, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos, tá? A gente vai subir 3 correntes. Vamos no próximo ponto e faz um ponto alto. Fizemos um ponto para cada um dos 2 pontos. Agora vai começar os blocos. Para cada bloco a gente faz 2 pontos, tá? Então, eu tô aqui no primeiro bloco. Esse primeiro bloco a gente vai colocar um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Então, faz um ponto alto. No segundo ponto desse bloco também faz um ponto alto. Próximo bloquinho, nós vamos ter 2 pontos. Faz a mesma coisa.
um ponto alto para o primeiro e um ponto alto para o segundo ponto desse bloco. Então, eu vou fazer assim, 2 pontos para cada bloquinho seguinte, até chegar lá naqueles 2 pontos altos de novo. Tô quase chegando aqui. Ó, chegando então aqui nesses 2 pontos altos, nós também vamos fazer um ponto alto para cada um deles. Depois disso, vai vir os blocos de novo, onde vamos repetir, colocando 2 pontos para cada bloquinho, tá? Então, é só fazer isso para toda a carreira até o final. Fiz então toda a minha carreira e agora para a próxima a gente vai continuar fazendo esses bloquinhos, mas agora vai ser um pouco diferente. Aqui a gente vai subir 4 correntes. Eu vou pular um ponto de base e no próximo vamos fazer um ponto alto. Próximo ponto também faz um ponto alto. Agora nós vamos fazer um meio ponto pegando esses dois. Então, pega uma laçada, vem por trás desses 2 pontos, pega uma laçada, puxa, e pega uma laçada e fecha tudo junto. Então, é a mesma coisa que a gente estava fazendo, só que agora com 2 pontos, né? Ó, pulei um ponto, no próximo faço um ponto alto e pego uma laçada e faço meio ponto por trás. Então, primeiro a gente fez o bloquinho com 2 pontos e agora a gente fez o bloquinho com 1 ponto e vai repetindo isso. Então, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto e no próximo também mais um ponto alto. E agora faz o meio ponto pegando os dois. Então, fica um bloquinho com 2 pontos. O próximo é o bloquinho de 1 ponto. Então, a gente pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto e um meio ponto. E vai repetindo assim até o final. Primeiro bloquinho com 2, segundo com 1. Bloquinho de 2, bloquinho de 1, tá? E vai fazendo assim até o final. Chegando aqui no final, a gente vai terminar ali com ponto baixíssimo e a próxima carreira vai ser a mesma coisa, mas a gente vai colocar os blocos no espaço. Então, aqui a gente vai voltar um ponto. Então, ali eu terminei com o ponto baixíssimo. A gente faz uma corrente. Vem com a agulha aqui no espacinho de trás e pega essa laçadinha trazendo pra trás. Então, a gente vai começar um ponto antes. A gente vai começar dentro desse espaço. Sobe 4 correntes. Vamos lá no próximo espaço e vamos começar com os blocos. Então, nós vamos dentro do espaço, faz 2 pontos altos e o meio ponto sobre eles. Então, a gente começou com um bloquinho de 2 pontos. O próximo é o bloquinho de 1 ponto. Então, nós vamos lá no próximo espacinho, faz um ponto alto e o meio ponto, ficando com o bloquinho de 1. Próximo espaço, vamos fazer bloquinho de 2. Então, coloca 2 pontos altos e o meio ponto. Próximo espaço é o bloquinho de 1. Então, faz um ponto alto e o meio ponto. E vai fazendo assim por toda a carreira. Sempre fazendo os blocos dentro do espaço e intercalando bloquinho de 2, bloquinho de 1, bloquinho de 2, bloquinho de 1, até o final. Terminei então aqui a carreira. A gente finalizou ali com ponto baixíssimo e a próxima é a mesma coisa, mas em vez de nós começarmos com um ponto antes, a gente vai começar com um ponto depois. Então, a gente vai dentro do espaço seguinte e faz um ponto baixíssimo. Sobe 4 correntes
E vamos começar o bloquinho, mesma coisa. Próximo espaço, vamos fazer o bloco de 2. Então, faz 2 pontos altos e o meio ponto. Próximo espaço, bloquinho de 1. Então, faz um ponto alto e o meio ponto. E vai repetindo assim, bloquinho de 2, bloquinho de 1, bloquinho de 2, bloquinho de 1. Então, é a mesma coisa da carreira anterior, a única coisa que muda é o início da carreira. Em vez de a gente voltar um ponto, né, a gente foi um ponto pra frente. Então, vou fazer assim até o final e já volto. Terminar então toda a carreira, a gente finaliza ali com um ponto baixíssimo. E agora a gente faz uma corrente, vem com a agulha pro espacinho de trás e traz a laçadinha aqui pra trás. Então agora, em vez de a gente começar um ponto antes, a gente começa... em vez de a gente começar um ponto depois, a gente começa o ponto antes. Aí inicia a mesma coisa, 4 correntes e faz toda a sequência dos blocos. Bloquinho de 2, bloquinho de 1, bloquinho de 2, bloquinho de 1. E vai fazendo assim para as próximas carreiras. Então, o início sempre vai ser assim. Uma carreira a gente faz um ponto depois, na próxima a gente volta um ponto, tá? E vai fazendo assim até atingir o tamanho necessário. Então, eu não sei aqui quantas carreiras eu vou fazer e já volto para falar os centímetros, tá? Ai, bonita. Fiz então aqui as minhas carreiras e eu fiz até eu atingir no total de 17 centímetros de comprimento, tá? Contando aqui do meio, bem aqui do meio, 17 centímetros. Aqui em cima eu tenho 40 centímetros de largura. Se for contar a circunferência inteira, eu tenho 80 centímetros. 80 centímetros é o tamanho certinho do busto que eu preciso, tá? Então, por isso que eu não vou aumentar. Então, o que você vai fazer no seu caso? Você vai ver aí quantos centímetros você tem de busto e vai medir a sua peça e ver se tá nessa mesma medida, né? Se o tamanho tá certinho. Se tiver um pouco a menos, não tem problema, porque daí ele vai ficar bem apertadinho, justo, vai ficar legal. Agora, se tiver a mais, provavelmente não vai ter. Provavelmente vai ter a menos. Se tiver a menos, você pode fazer uma carreirinha de aumentos. Se tiver bom o tamanho, é só você continuar. No meu caso, meu tamanho está bom, então eu não vou precisar fazer aumento. Agora eu vou só continuar. A gente vai fazer a divisão agora de costas e frente, tá? Por isso que eu até coloquei os marcadores aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui essa marcação. Bom, primeira coisa, como aqui a nossa peça é circular, a gente já pode vestir ela pra ver como que está. Então, eu vesti e ele tá batendo mais ou menos na metade do busto, tá? Então, ele não cobriu o busto inteiro. Então, é por isso que eu sei que o tamanho já tá suficiente, porque ele já bateu mais ou menos na metade. Então, eu vesti e eu coloquei o braço assim pra baixo e vi até onde dava, né, os pontos. Então, a minha cava, ela deu 7 bloquinhos, esse tamanho aqui, ó. No meu caso, eu só tô falando como que deu, como que eu fiz, né, pra saber a quantidade. Mas eu vou falar aqui pra vocês, tá? Eu fiz desse jeito, então, eu vesti e vi aonde meu braço tava dando a largura, né? Tá, então foi assim que eu fiz. Mas eu vou passar pra vocês certinho a quantidade. Então, vamos lá. Primeira coisa. Como eu já sabia que eu precisava de 7 bloquinhos, eu deixei aqui, ó, onde eu terminei. Eu terminei aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu posicionei de uma forma que ele ficasse aqui na ponta, sobrando 3 blocos. Então, aqui, ó, tem 3 blocos na ponta. Então, a partir da onde eu terminei, tem 3 blocos, tá? Então, vai ter 3 blocos aqui. Quando eu falo bloco, é esse pontinho aqui, tá? Eu já falei pra vocês que eu vou chamar de bloco, porque eu não sei o nome do ponto. Então, temos 3 blocos aqui, e eu tenho um bloco bem aqui na ponta e mais 3 ali atrás. Então, ao contar
daqui onde eu terminei, eu tenho 7. Após aqui, ó, eu tenho 7 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Eu vou contar os centímetros também, caso vocês queiram saber. Então, aqui de cava, eu vou ter 8 centímetros. 7 centímetros e meio de cava, tá? Estou fazendo isso para vocês saberem quantos blocos deixar para os outros tamanhos. Então, a gente vai deixar aqui 6 bloquinhos, tá? A partir daqui onde terminamos com ponto baixíssimo, as correntes não contam, é antes dele, tá? Então, a partir dele, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto eu coloquei o marcador. Para os próximos tamanhos, você vai fazer o M, é com essa mesma quantidade, 6 blocos. E o G e o GG, você vai aumentar 2. Então, você vai fazer 8 blocos, vai deixar 8 blocos de separação, tá? Até porque a cava não precisa de muito espaço, tá? Então, esse já é suficiente. 6 blocos de separação, você pode fazer tanto pro P quanto pro M, tá bom? E você vai fazer a mesma coisa do outro lado, marca ali o primeiro bloquinho e conta os 6, e no sexto coloca mais um marcador. É importante também a gente contar daqui até aqui, e atrás também, daqui até aqui, pra ver se a quantidade de blocos tá a mesma, tá? Tem que ter a mesma quantidade. Então, bom, vamos lá. Feito isso, podemos, então, começar aí a divisão frentes e costas. Como vai ser feita? É muito simples. A gente vai basicamente continuar a sequência que a gente estava fazendo. Só isso, não tem nenhum segredo. Aqui a gente sempre estava fazendo como? Ponto baixíssimo na frente e a próxima carreira ponto baixíssimo atrás. Aí na próxima ponto baixíssimo aqui na frente, a próxima ponto baixíssimo atrás. Então a gente fez isso para essas correntinhas ela não ir caminhando e caminhando, chegar lá no outro lado, né? Então, a gente fez isso para ele continuar aqui, ó. Então, você pode ver que eu comecei com as correntinhas nessa posição e ela continua reta nessa mesma posição. Continua assim porque a gente fez isso, né? De fazer uma hora a gente fazia na frente, outra hora a gente voltava um ponto. Depois fazia na frente, depois voltava um ponto. Então, isso fez com que as correntinhas continuassem retinhas aqui, ó, na mesma posição. Isso é muito importante também. Mas agora... Eu falei que a sequência não ia mudar, mas na verdade vai sim. Na verdade, não a sequência, é mais o posicionamento dos pontos que vai mudar. Porque o que acontece? Como a gente estava fazendo, né? Uma hora a gente fazia na frente, outra hora atrás. Uma hora na frente, outra hora atrás. Agora, como as carreiras são de ida e volta, não é mais carreira circular, não tem como a gente fazer esse processo. Então, a gente vai começar a fazer os blocos em cima dos blocos mesmo. Não vamos colocar no espaço, tá? Então, vai ter uma diferença assim. Ó, então aqui eu vou subir as 4 correntes normalmente. E eu vou vir aqui no próximo bloquinho. O meu próximo bloquinho é aquele bloquinho que a gente fez 2 pontos e o meio ponto sobre ele. Como esse bloquinho é de 2 pontos, agora eu vou fazer um bloquinho de 1 ponto. Ou seja, eu tenho 3 pontos aqui nesse bloquinho, certo? Eu vou vir no ponto do meio. Faço um ponto alto e o meio ponto sobre ele. Então, eu fiz um bloquinho de 1 ponto em cima do bloquinho de 2, tá? Próximo é o bloco de 2 pontos. Então, aqui, ó, eu tenho 2 pontinhos em seguida. Eu vou vir no primeiro ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto e agora o meio ponto. Então, vem aqui por trás, faz o meio ponto, tá? Próximo é o bloquinho de 1 ponto que a gente vai fazer agora. Então, a gente vem no ponto do meio, ó, tenho 3 pontos aqui, eu venho no ponto do meio, faço um ponto alto e um meio ponto sobre ele, atrás, né? O próximo é o bloquinho de 2 pontos. Então, a gente vai vir no primeiro pontinho, ponto alto, próximo, um ponto alto,
e um meio ponto sobre eles, tá? Então, assim, a sequência continua a mesma, porque a gente tá fazendo bloco de um ponto, bloco de dois, bloco de um ponto, bloco de dois. Mas o posicionamento é diferente porque não estamos mais colocando no espaço, e sim em cima do bloco. Então tá ficando bloco em cima de bloco, bloco em cima de bloco, tá? Então essa que é a única diferença. Vai continuando assim a sequência, né, até o final. E quando eu chegar lá no outro marcador, eu volto com vocês. Caso ficou alguma dúvida nessa parte, deixe nos comentários que eu respondo sempre, tá? Ou você pode me mandar um direct no Instagram que eu vejo mais rápido, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me perguntar. Cheguei aqui no final, e aqui, ó, o meu marcador, ele tá nesse bloquinho aqui. Nós não vamos fazer ele porque ele é o primeiro dos 6, tá? Então, eu vou parar aqui no bloco antes do marcador. Então, eu fiz aqui bloquinho de 2 pontos, né? Agora seria um ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. E a gente não faz o meio ponto sobre ele, porque a gente tem que terminar igual a gente começou. Começamos ali, né, com as correntinhas, é como se fosse um ponto alto sozinho. Temos que terminar também com um ponto alto, certo? Então, já que estamos aqui, não precisa mais desse marcador, posso tirar. Agora, a gente vai começar a nossa carreira de ida e volta, tá? Então, agora não é mais circular. Vamos subir 4 correntes, vira. E é só continuar a mesma sequência. Próximo, o bloco da carreira anterior era aquele bloco de 2 pontos. Então, eu vou fazer o bloco de um ponto, certo? Eu vou no ponto do meio, faço um ponto alto e um meio ponto. Próximo, vou fazer 2 pontos altos. Opa. Então, no primeiro ponto, faço um ponto alto, próximo, segundo ponto alto e o meio ponto atrás, sobre eles. Próximo ponto, um ponto alto e o meio ponto sobre eles. E vai fazendo a sequência normalmente. Bloquinho de um ponto, bloquinho de 2. Bloquinho de um ponto, agora seria o bloquinho de 2, tá? Bom, vamos fazer assim, então, até o final, ó, por toda a carreira até aqui. Chegando ali, termina com um ponto alto ali nas correntinhas. Aí vai subir novamente as 4 correntes e vai voltar a carreira novamente, terminando aqui com um ponto alto de novo. Então, como eu falei, é só a carreira de ida e volta, ida e volta. Por isso eu não vou estar mais mostrando, tá? Porque é só a repetição. Eu não sei qual o tamanho que eu vou fazer, não sei quantas carreiras, então eu vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Eu vou aproveitar e também fazer a parte de trás, que é a partir do marcador até esse aqui. Mesma coisa que a gente tá fazendo aqui na frente, vamos fazer lá atrás, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui, então, todas as carreiras. E eu vou contar aqui pra ver quantos centímetros deu desde lá da primeira, tá? O meu eu fiquei com 13 centímetros, olha só, de comprimento. Para os outros tamanhos, você pode aumentar aí um pouco mais, tá? Pode aumentar 2 centímetros para os próximos tamanhos. Ele tem que ficar mais ou menos no pescoço, tá? Chegando no pescoço. E agora a gente vai fazer os ombros. Ó, eu já fiz a parte de trás também, a mesma coisa, né? De um marcador até o outro. E fiz os ombros. Agora eu vou fazer os ombros aqui na frente junto com vocês. Os ombros, na verdade, é a mesma coisa, a mesma sequência, só que ele é um pouco menor, né? A carreirinha. Então aqui, vou pegar o meu fio de onde que eu parei. Vamos subir, então, 4 correntes. Vou pular um ponto de base e no próximo a gente faz um bloco de um ponto. Vamos pular um ponto de base. No próximo faz um ponto alto, próximo um ponto alto e o meio ponto, né? Bloco de 2 pontos. Pula um ponto e no próximo faz o bloco de um ponto.
pula um ponto de base, no próximo faz o bloco de 2 pontos. Então, é só repetir, né, a sequência até ficar aqui 4 blocos. Então, no meu caso, eu vou fazer 4 blocos, até porque o ombro não precisa ser tão grande, tá? Mas para os outros tamanhos, vocês podem aumentar 2 bloquinhos. Então, feito ali o último bloco, eu pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto, porque a gente começou com um ponto, temos que terminar também com um ponto, tá? Então, eu fiz 4 blocos, né, e 2 pontos. Agora, a gente sobe 4 correntes e continua a sequência. Então, nós vamos pular um ponto de base. No próximo, faz o bloquinho de um ponto. Pula um ponto de base, no próximo faz o bloco de 2 pontos. Então, assim, é a mesma sequência que a gente estava utilizando aqui anteriormente, só que uma quantidade menor, tá? E eu vou fazer 3 carreiras. Então, terminando essa, vou fazer mais uma. Na verdade, são 4 carreiras, falei errado. São 4 carreiras de ombro, tá? E terminando, a gente faz a mesma coisa lá do outro lado. Então, aqui eu vou pegar o meu fio, eu vou contar, né, a mesma quantidade que eu deixei lá do outro lado, eu conto aqui, introduzo a agulha e começa 4 correntes. Pula um ponto de base, no próximo faz o bloquinho de um ponto. Mesma coisa, né, que fizemos do outro lado. Pula um ponto de base, próximo faz o bloco de 2 pontos. E vai fazendo assim até o finalzinho e depois repete mais 3 carreiras para ficar no total com 4. Então, pro meu tamanho eu fiz 4 carreirinhas. O tamanho meme pode fazer 5, o tamanho G pode fazer 6, tá? Pode aumentar um aí para cada tamanho seguinte. Terminei aqui então os ombros na frente e atrás. Agora a gente tem que fazer a união. Então, eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. A gente só vai fazer uma costura, tá? Então, aqui é bem simples. Introduzo aqui o fio. No meu caso, eu cortei já um fio maior ali, tá? Então, eu tô pegando o próprio fio que tá vindo da carreira, da última carreira. E a gente vai ali no ponto da frente e puxa. Próximo ponto, pegando só a argola da frente, né, dos 2 ombros, introduzo a agulha e puxa. Próximo ponto dos 2 ombros, pegando só a argola da frente, puxa. Próximo, pegando só a argola da frente, introduzo a agulha e puxa. E vai fazendo assim até o final e repete o mesmo processo para os outros ombros, tá? É só realmente uma costurinha. Esse aqui é o jeito que eu faço, mas se vocês tiverem uma outra forma, aí fica a critério, tá? É só realmente costurar para eles ficarem juntos. Então, eu vou terminar aqui esse lado e fazer o outro e já volto. Fiz então aqui a união, né, dos ombros e eu já fiz
uma parte do braço, pra mim saber certinho onde fica as diminuições, pra gente fazer agora o outro lado juntos. Então agora ele vai ficar assim, ó. A gente vai começar, né, por aqui e vai trabalhando ele até o comprimento necessário, tá? Essas são as marcações e as carreiras que eu vou fazer a diminuição. Por isso que eu já fiz essa aqui pra mim saber certinho. Então agora, feito aí os ombros, você já pode arrematar esses fios. Vou deixar pra arrematar depois. Agora eu vou pegar aqui o meu fio. A gente vai continuar fazendo a mesma sequência que a gente tá fazendo, só que agora é nessa lateral, né? Aqui a gente tava subindo, agora a gente vai vir pra lá. Mas a sequência é a mesma. Então eu faço um nó no fio e vou vir aqui. Aqui nós vamos colocar os pontos sempre nesses pontinhos aqui, ó, vou mostrar. A gente vai colocar um ponto aqui, depois um ponto aqui, depois um ponto aqui. Tá vendo? É sempre nesses pontinhos que começa a carreira, ó. Um pontinho aqui, depois um aqui, sempre aqui, ó. Essa carreira aqui tá subindo, a gente vai colocar sempre no início, né, da carreira, tá? Então, ó, eu vou começar com um pontinho aqui. Você tá vendo que é o início da carreira, tá vendo? É bem nesse ponto de união entre as carreiras. Introduzo a agulha, vou fazer um ponto baixo e vou subir 3 correntes. Agora a gente vai continuar a mesma sequência. Então a gente vai nesse próximo ponto, que é onde está iniciando essa carreira aqui que tá subindo. E eu vou colocar 2 pontos altos aqui. E o meio ponto. O próximo é aqui, ó, nesse ponto. Introduzo a agulha, vou fazer um ponto alto e um meio ponto. O próximo é aqui. Vou fazer 2 pontos altos aqui e um meio ponto. Então pode ver que a sequência é a mesma, né? Um bloquinho de 2, bloquinho de 1, bloquinho de 2. Agora o bloquinho de 1, que eu vou fazer aqui. Um ponto alto e o meio ponto. Aqui a gente já chegou naquela parte que vai descer aqui pra cava, né? Ó, deixa eu abrir aqui pra mostrar melhor. Ó, eu tô aqui. Então aqui já vou descer pra essa parte aqui, ó, onde os pontos dá pra ver melhor, porque eles estão de pé, né? Aqui a gente tá na lateral, agora a gente vai pra parte de baixo. A gente vai continuar com a mesma sequência. Eu fiz um bloquinho aqui, então agora o próximo é 2. Então, ó, eu vou vir no próximo espaço. Vou colocar dentro do espaço aqui, ó. Então, eu tô pulando, ó, eu tô com o ponto aqui. Eu tô pulando esse bloquinho, tô vindo nesse e no espaço após ele, tá? Vou fazer 2 pontos altos e o meio ponto. Essa parte aqui é mais fácil, né? Vou aqui no próximo espaço e faço um ponto alto e o meio ponto. Próximo espaço, 2 pontos altos e o meio ponto. Próximo espaço, um ponto alto e o meio ponto. Próximo espaço, 2 pontos altos e o meio ponto. Próximo espaço, um ponto alto e meio ponto. E aqui, ó, fizemos a parte de baixo, agora eu vou subir de novo, né? Subir para essa lateral. Então, eu vou vir, ó, terminei o último ponto, foi o bloquinho de 1. Então, agora é o bloquinho de 2, tá? Eu vou vir nesse pontinho aqui. Então, tá vendo que aqui eu tenho um ponto alto, tô vindo no pontinho em cima dele. Eu vou fazer 2 pontos altos aqui e o meio ponto. Aí é só continuar como a gente tava fazendo do outro lado, ó. Aqui no próximo, que seria aqui,
é um ponto alto e o meio ponto. Próximo, que é aqui. Agora 2 pontos altos e o meio ponto. Próximo, que é aqui, um ponto alto e o meio ponto. Opa. Ó. Tá? Então, a gente fez, né? A gente começou aqui, fizemos um pouco dessa lateral, aí aqui a gente desceu, fizemos essa parte aqui é mais fácil, e estamos subindo de novo a lateral. E vamos continuar fazendo aqui, ó, até chegar lá onde a gente iniciou, tá? Então, é só continuar fazendo essa sequência, eu vou fazer até ali e já volto. Dei então toda a volta e terminei aqui com um ponto baixíssimo. O último bloquinho que eu fiz foi o bloquinho de um ponto, tá? Então, não tem importância se não der certinho a sequência, tá? Não vai interferir em nada. E agora que a gente já tem aqui uma carreira, né? Então, agora a gente vai começar continuar com a sequência normalmente, como a gente estava fazendo. Então, eu vou aqui nesse próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir as 4 correntes. Próximo espaço, vou fazer o bloco de 2 pontos, então faço 2 pontos altos e o meio ponto aqui. Próximo espaço é o bloco de 1 ponto, então faço um ponto alto e o meio ponto sobre ele. Próximo é o bloco de 2 pontos, então faço 2 pontos altos e o meio ponto. E eu vou fazendo assim até o final. É a sequência que a gente estava utilizando lá no início, quando a carreira era circular, onde a gente fazia sempre os blocos dentro do espaço e não em cima, né, dos próprios pontos. E vai intercalando assim, 2 blocos, bloco de 2 pontos, bloco de 1, bloco de 2, bloco de 1, tá? Vai fazendo assim até o final, até dar aqui toda a volta. Terminei aqui toda a carreira, finalizei com ponto baixíssimo. E agora a gente vai voltar um ponto atrás, né? Porque na carreira anterior a gente foi um ponto pra frente, agora a gente volta um ponto pra trás. Então fazemos uma corrente, vem aqui no espacinho de trás, pega essa laçadinha e traz aqui pro espaço de trás. E vamos começar por aqui. Então faz 4 correntes. Próximo espaço começa com os blocos. Faz bloco de 2 pontos. Próximo espaço, bloco de 1 ponto. Próximo espaço, bloco de 2 pontos. E o próximo bloco de 1 ponto, tá? E vai continuar assim até o final. Opa, soltou aqui. Então, essa parte aqui das correntinhas é igual a gente tava fazendo lá no início. Então, lembra lá no início que a gente, em cada carreira, uma carreira a gente fazia o ponto baixíssimo pra frente, na próxima a gente fazia o ponto baixíssimo pra trás. E ia intercalando assim, para as correntinhas sempre ficar na mesma posição e não sair andando, né, pro outro lado. Então, a gente vai começar a fazer igual a gente tava fazendo lá. E aqui é só fazer, né, intercalar bloco de 2 pontos, bloco de 1, bloco de 2, bloco de 1, sempre fazendo dentro do espaço, tá? Eu vou fazer, ó, no total, eu vou fazer até essa carreira onde a gente vai fazer diminuição. Então, eu vou fazer aqui, ó, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 carreiras, contando, né, com essas duas que a gente fez. Então, essas duas mais 8, no caso, né? Até completar 10 carreiras, tá? Então, quando eu completar aqui as 10 carreiras, eu volto pra gente poder fazer uma carreira de diminuição. Porque ele tá muito grande, né? E ele vai precisar ir diminuindo até chegar lá, ó, até ficar bem pequenininho. Então, eu vou fazer essas 10 carreiras e volto pra gente poder fazer a diminuição, tá? Fiz aqui as carreiras e, na verdade, eram 9, tá? Eu falei que ia fazer 10, mas eram 9. E é na 10ª que a gente vai fazer a diminuição. Então, eu fiz 9 e agora a gente vai fazer a 10ª, tá?
Antes de a gente fazer, eu vou pegar aqui os marcadores pra gente poder marcar aonde a gente vai colocar as diminuições. Então, vamos precisar de 4. Se você não tiver marcador, pode ser qualquer coisa. Pode ser um pedaço de fio, um clipe, qualquer coisa, tá? E eu vou colocar esse marcador assim, ó. Vou colocar um aqui nesse bloco. Ó, um aqui. E atrás, logo atrás, ó, no bloco de trás eu já coloco mais um. Então, assim, não tem um lugar certo, tá? Você só vai procurar o bloquinho aqui que seja aqui mais na ponta. Coloquei aqui logo na frente dele, né? Coloquei o outro, tá? Então, vai ter aqui. Agora, a gente faz a mesma coisa desse lado. Vou pegar qualquer um desses bloquinhos aqui, ó. E vou marcar. Aí, eu vou esticar. E vou ver logo que tá atrás dele. E marco também. Tá? Eu tô colocando bem em cima do bloco. Então, a gente vai fazer essas 4 diminuições nesses 4 lugares, tá? Meu fio, ele tá aqui. Então, agora, a gente começa a carreira normalmente. Então, aqui eu já fiz um ponto baixíssimo no espaço, agora eu vou subir 4 correntes. Vou no próximo espaço e vou fazer 2 pontos altos e o meio ponto. O próximo seria dentro do espaço, mas como aqui a gente já tem um bloquinho que tá com marcador, a gente vai fazer a diminuição. Então, eu vou tirar esse marcador e em vez de eu fazer o bloco, né, dentro desse espaço, eu vou fazer em cima aqui desse bloquinho. Então, eu faço um ponto alto e o meio ponto. Agora, eu pulo esse espaço e vou direto pro próximo, que é aqui, e continuo a sequência. Faço 2 pontos altos e o meio ponto. E vou continuar. Próximo espaço, faço um ponto alto, um meio ponto. Próximo espaço, 2 pontos altos, um meio ponto. E vai fazendo, né, intercalando assim os bloquinhos, até chegar ali na outra marcação, que no meu caso já tô chegando, ó. 2 pontos, um meio ponto alto. Próximo é um ponto alto e um meio ponto. E cheguei aqui, ó, no outro marcador. Eu deveria fazer, né, se eu tivesse seguindo a sequência, eu faria dentro desse espaço. Mas como a gente já tem um marcador aqui, vou tirar esse marcador e vamos fazer aquela diminuição. Então, em vez de a gente colocar no espaço, a gente coloca no bloco e continua. Faz 2 pontos altos e o meio ponto. No caso aqui, eu fiz o bloco de 2, porque anteriormente a gente tinha um bloco de 1, tá? Então, é só continuar a sequência. E agora, em vez de a gente colocar dentro do espaço, a gente vai no próximo espaço e continua. Faz um ponto alto, um meio ponto. Próximo espaço, 2 pontos altos e o meio ponto. E vai fazendo isso até chegar ali no outro marcador. Ó, cheguei aqui então no outro marcador e eu parei com o bloco de 2 pontos. Então, agora eu vou fazer o bloco de 1 ponto em seguida. Mas aqui, em vez de eu colocar no espaço, eu vou colocar no próximo bloquinho, porque a gente já tem nossa terceira marcação. Então, eu tiro ali o marcador, venho no bloco e faço um ponto alto e o meio ponto. E sigo a sequência. Em vez de eu colocar dentro do espaço, eu pulo esse espaço e vou pro próximo. E faço 2 pontos altos e o meio ponto. Próximo espaço, um ponto alto, um meio ponto. Próximo espaço, 2 pontos altos, meio ponto. E vou seguindo assim até o outro marcador. Próximo espaço, um ponto alto, meio ponto. Próximo, 2 pontos altos, meio ponto. Cheguei aqui, ó. Onde tá ali o marcador, né? Em vez de eu colocar no espaço, eu vou tirar esse marcador, vou pular esse espaço e vou direto aqui no bloco, né? Faço um ponto alto, meio ponto. Eu fiz o bloco de 1 ponto agora, porque anteriormente eu tinha feito de 2,
tá? Agora continua a sequência, mas antes pula aqui. Pula esse primeiro espaço, vai direto pro próximo e continua dali. Faz 2 pontos, um meio ponto. Próximo espaço, um ponto alto, um meio ponto, tá? E aqui a gente terminou, então, as diminuições dessa carreira. Vou seguir até o final aqui, ó, que já tá quase chegando. Então, eu terminei ali, fiz o ponto baixíssimo. E após terminar, você pega o marcador, novamente, e coloca nessa mesma carreira que tá, em qualquer ponto, coloca o marcador. Só pra você depois, se você saber em qual carreira que tá a diminuição, pra quando você for fazer a outra manga. Aí você já sabe, tá? Então, sempre quando terminar uma carreira de diminuição, você coloca o marcador, igual eu fiz aqui, ó. Ó, sempre que eu fui terminando as carreiras, eu colocava pra mim depois agora saber em qual carreira tá a diminuição, tá? Então, sempre faz isso. Bom, então aqui a gente terminou. Agora, a gente vai fazer as próximas carreiras sem diminuição, então é só seguir, ó. A carreira anterior, a gente fez um ponto baixíssimo pra frente. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra trás. Então, faço uma corrente, introduzo a minha agulha aqui no espacinho de trás e puxo a laçadinha pra cá. E vou começar por aqui. Subo 4 correntes. Vou no próximo espaço e faço o bloco de 2 pontos. Próximo espaço, bloco de 1 ponto. E vai seguindo a sequência a mesma coisa. Para cada espaço faz, né, o bloquinho, sempre intercalando. Bloco de 2 pontos, bloco de 1, bloco de 2, bloco de 1. Toda a carreira, tá? A mesma coisa que a gente tava fazendo aqui. E eu vou fazer um total de 5, tá? Então, eu vou continuar com essa sequência por 5 carreiras. Aí, na sexta, a gente vai fazer mais uma diminuição e aí eu volto com vocês, tá? Fiz aqui, então, as 5 carreiras. Agora, na sexta, a gente vai fazer mais uma diminuição, igual a gente fez aqui. Eu vou tirar esse marcador, porque a gente vai utilizar 4 aqui, eu só tenho 3. Mas vocês não tirem, tá? Senão vocês vão se perder depois. Então, vocês não tirem. E eu vou marcar do mesmo jeito que a gente tinha feito aquela hora. Vou dobrar ele assim. Vou vir aqui na ponta, mais ou menos no terceiro ou quarto bloquinho. Coloco o marcador. Continuo reto assim, agora eu vou lá nesse marcador aqui, eu vejo o que tá atrás e coloco o segundo marcador. Já temos então a primeira ponta marcada. Agora na outra ponta faço a mesma coisa. Venho aqui mais ou menos no terceiro, quarto bloquinho, tanto faz, e coloco o marcador. Agora, aonde eu coloquei esse marcador, eu vou atrás e no bloco de trás coloco o quarto marcador. Ó, ficamos com as 4 marcações, que vai ser onde a gente vai fazer as diminuições. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aquela carreira lá. No caso aqui eu não vou mostrar de novo, porque é realmente, literalmente, a mesma coisa. Então, não tem necessidade de eu mostrar de novo. Caso vocês não lembrem, volta um pouquinho o vídeo e vê a diminuição que eu fiz naquela carreira, faz do mesmo jeito, tá? Faz a sequência normal até aqui, né? Chegando aqui, a gente não faz no espaço, faz no bloco, aí depois a mesma coisa nos outros, tá? Enfim, vou fazer então essa carreira de diminuição e já volto. Fiz aqui então a carreira de diminuição, agora a gente vai fazer mais 14 carreiras normais, sem nenhuma diminuição. Então, é só fazer os blocos no espaço, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Terminei então aqui as 14 carreiras, agora para a próxima a gente vai fazer então uma diminuição. Contando todas as carreiras eu tenho 30, tá? Contando aqui desde o começo da primeira eu tenho 30, agora eu vou fazer 31. Então, só que agora a gente vai fazer apenas 2 diminuições e não 4, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou colocar uma diminuição aqui, nesse bloquinho, ó, aqui nessa ponta, e o outro lá na parte de trás, mais ou menos aqui nessa parte, ó. Então, assim, não tem um lugar certo, tá? É mais ou menos... Então, assim, não tem um lugar certo, é mais ou menos assim, ó. Então, coloquei uma aqui na frente e um lá atrás, na outra ponta, nessa posição, tá?
Agora a gente faz a diminuição, só que só aqui, né? E depois só lá, então não é o 4, não é 4 mais. Então eu vou fazer e já volto. Terminei então aqui a carreira de diminuição. Agora a gente vai continuar fazendo mais 3 carreiras sem fazer diminuição. Então eu vou fazer aqui as 3 e já volto. Terminei aqui, fiz as 3 carreiras, agora a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição. Então eu vou marcar de novo do mesmo jeito. Vou colocar um marcador aqui nessa ponta, na parte da frente. E depois o marcador nessa ponta, só que no lado de trás. Pode ser em qualquer bloco. Ficando assim com dois. Esse aqui eu já posso tirar, porque era só pra mim marcar a carreira. Então a gente vai fazer uma diminuição então aqui e uma lá atrás, tá? Então vou fazer essa carreirinha e já volto. Terminei então a carreirinha de diminuição. Agora a gente vai fazer mais 5 carreiras normais, sem nenhuma diminuição. Então vou fazer as 5 e já volto. Fiz aqui então as 5 carreiras. Essa aqui foi a diminuição a última diminuição que a gente fez. Depois dela eu fiz mais 5. Depois na sexta carreira eu fiz de novo uma diminuição, uma carreira de diminuição com 2, igual a gente estava fazendo. Depois dessa eu fiz 3 carreiras normais. Aí a quarta carreira com 2 diminuições e depois mais uma sem, tá? Então eu fiquei desse jeito. Contando então todas as carreiras desde o começo, deu no total de 46 carreiras. Se você quiser fazer um pouco mais comprido, aí é só continuar fazendo essa sequência. Como eu já vou parar aqui, agora eu vou passar para essa parte, onde a gente vai fazer esses pontos em relevo. Então vamos lá. Então aqui nós vamos subir 3 correntes. Vamos vir aqui dentro do próximo espaço e faz um ponto alto. O próximo é o bloquinho de 2, ele vai ter 3 pontos, tá? A gente vai no primeiro, faz um ponto alto, pula o segundo e no terceiro faz um ponto alto. Próximo é o bloquinho de 1, ele vai ter 2 pontos. Nós vamos fazer um ponto para cada um deles. O próximo é aquele bloquinho de 2, ele vai ter 3 pontos na base. A gente vai no primeiro ponto, faz um ponto alto. Vamos pular o segundo e no terceiro faz um ponto alto. Próximo é o bloquinho de 1, ele vai ter 2 pontos na base. Nós vamos fazer um ponto para cada um dos dois. E vai fazendo assim até o final. Chegando aqui no final, eu terminei com o ponto baixíssimo e agora a gente vai começar os relevos. Então aqui o primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo em relevo pela frente. Então nós vamos vir aqui por trás dessas correntinhas, faz um ponto baixo em relevo e sobe 2 correntes. Próximo ponto, faz um ponto alto em relevo também pela frente. Então nós vamos vir ali no próximo ponto, introduz a agulha por trás e faz um ponto alto. Próximo vai ser ponto alto em relevo por trás, então a gente vai com a agulha lá por trás e faz o ponto em relevo. Próximo ponto alto em relevo por trás, repare no movimento da agulha, né? E o próximo também, ponto alto em relevo por trás. Então a gente fez 2 pontos em relevo pela frente e 3 por trás. Agora a gente vai fazer 2 pela frente de novo. Então, um ponto alto em relevo pela frente, próximo, ponto alto em relevo pela frente. Os próximos 3 pontos são ponto alto em relevo por trás, tá? E vai fazendo essa sequência, 2 relevos na frente, 3 relevos atrás, 2 na frente, 3 atrás, tá? Fazendo assim até o final.
Cheguei aqui no final, terminei com ponto baixíssimo. A próxima carreira é a mesma coisa. A gente inicia com ponto baixo em relevo pela frente. Subimos 2 correntes. Próximo ponto é o ponto alto pela frente. Então, a gente faz um ponto alto em relevo pela frente. Próximos são aqueles 3 pontos altos em relevo por trás. Continuamos também fazendo os 3 relevos por trás. Então, aqui é a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. 2 relevos na frente, 3 atrás. 2 relevos na frente, 3 atrás, tá? E vou terminar essa carreira e vou fazer mais uma. Aqui a quantidade de carreiras vai ficar opcional. Você pode fazer ele mais comprido, né, essa barra, ou você pode fazer ele pequeno. Eu vou fazer com apenas 3 carreiras. Terminei aqui então as carreiras e agora a gente vai para a última, que é a carreira, né, para finalizar. Faço uma corrente, volto nesse mesmo ponto e faz um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E vai fazendo assim por toda a carreira, um ponto baixo para cada ponto de base. Terminado então as mangas, a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de baixo do nosso cropped, lá naquela carreirinha que tem o elástico, sabe? Então eu vou pegar o meu fio, faço um nó inicial, vou introduzir aqui em qualquer lugar e faz um ponto baixo. Subo 2 correntes, volto aqui nesse mesmo ponto, coloco mais 2 pontos altos. Agora a gente vai meio que deitar com um ponto, ó, pra ver aonde ele vai bater, ó. E aonde ele bater, mais ou menos, é onde nós vamos introduzir o ponto baixo. Aí repete 2 correntes, volta nessa mesma base e faz mais 2 pontos altos. Aí deita o ponto de novo, vê aonde que ele vai bater e aonde ele bater mais ou menos é onde você vai fazer o próximo ponto baixo. E vai repetir 2 correntes, 2 pontos altos e assim vai fazer por toda a carreira, tá? Terminei então a carreira ali, fiz o ponto baixíssimo, a gente ficou assim. E agora eu vou fazer esse mesmo acabamento na parte de cima, mas ele é opcional, se você quiser fazer outro tipo também, fique à vontade. Agora que eu fiz o nó inicial, vou introduzir ali na carreira em qualquer ponto, faço um ponto baixo, é a mesma coisa, 2 correntes, volta nesse mesmo ponto de base e coloca mais 2 pontos altos. Aqui a gente vai pular 1, 2, 3 e no quarto ponto faz um ponto baixo e repete 2 correntes, volta nessa mesma base e coloca 2 pontos altos. Pula 1, 2, 3 e no quarto ponto faz um ponto baixo e repete novamente 2 correntes, 2 pontos altos e vai fazendo assim até chegar naquela lateral que nós vamos ter que subir com o ponto, tá? Então aqui no meu caso já tô quase chegando, ó. Ó, cheguei aqui, né? Vou repetir ali 2 correntes e 2 pontos altos. Aí a gente vai subir. Então, nessa parte que a gente vai subir, ele não vai ter um ponto exato que a gente vai colocar, tá? Então, eu vou ali no ponto seguinte, faço um ponto baixo, repito 2 correntes e mais 2 pontos altos. Você pode fazer aquele jeito também de deitar o ponto, né? E ver mais ou menos aonde vai ficar. Faz um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Ali no caso eu tô fazendo no ponto de união entre as carreiras, tá? Então eu pulo um ali e no próximo faz um ponto baixo.
Mas se você não sabe identificar o ponto de união das carreiras, você pode fazer como eu falei, deita o ponto e vê mais ou menos aonde que vai ficar, né? E introduz o ponto baixo. Como a gente fez lá na parte de baixo, tá? E vai fazendo assim até dar toda a volta. Chegando no final, finaliza com ponto baixíssimo e pode arrematar o fio, tá? Então eu vou terminar aqui toda a minha carreira e já volto. Terminei aqui então todo o acabamento, arrematei os fios. E assim já finalizei a minha peça. Eu esqueci de falar, mas eu fiz um top para colocar por baixo dessa peça. Eu até coloquei aqui no lado pra vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei o tecido, eu cortei, né, no tamanho que eu precisava do top. Costurei para ele ficar, né, circular. E coloquei elástico na parte de cima e na parte de baixo. Então, é como se fosse um top mesmo, na cor do cropped, que é branco. Então, em vez de vocês costurar o forro na peça, vocês podem fazer isso também. Faz um forro não, faz um top, né, pra você colocar por baixo. E aí você só veste o cropped por cima e não vai ter necessidade de você fazer toda aquela costura, que é muito complicado e dá mais trabalho. Tá? Então é isso. Se você chegou até aqui, é porque você fez a peça junto comigo. Então não esquece de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram. Vocês podem também usar a hashtag MariCrochê, mês da arte. E se você utilizou alguma das linhas da Euroroma, pode marcar também com a hashtag feito com Euroroma, que eles também vão estar olhando as peças por lá, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima aula.